Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Você sabe qual é o papel de uma pessoa Principal Designer e como essa posição se conecta com a evolução da inteligência artificial? É exatamente sobre isso que vamos trocar uma ideia hoje aqui neste episódio. E para somar com a gente nessa conversa, eu convidei um cara incrível. Ele é Principal Designer no Mercado Livre, professor, pesquisador, escritor e já passou por aqui no Papo de UX. Salve, salve, Rodrigo Lemes. Salve, Luan. Obrigadão pelo convite de novo, né? Faz quanto tempo do primeiro? Faz mais de 2, 3 anos? Uns 3 anos, né, cara? 3 anos, né? Verdade. Nossa, quanta coisa mudou, hein? Quanta coisa mudou. E pra quem não sabe, o Lemes já foi o meu chefe, cara. Já foi o meu chefe quando eu estava na Boa Vista. Nossa. Verdade, a gente gravou, aí depois eu virei seu chefe, estamos gravando de novo, ó. Pode ser um sinal, eu posso ser seu chefe de novo, já que é assim que acontece, né? É sempre assim, a gente grava, você vira meu chefe. Boa, podem ser os sinais aí, né? Não, para, você tá numa empresa super legal, não inventa moda não. Tô mesmo, tô bem legal. Inclusive que você já passou por lá também, por essa empresa. Já passei também. É que o mercado de UX no Brasil é pequeno, lá, então assim, a gente acaba cruzando lugares, não tem como. Verdade, todo mundo se conhece, se conversa e por isso que eu falo pra galera, não façam coisas erradas, ainda mais dentro desse mercado, porque você vai fechar portas ao invés de abri-las, né? Então é sempre importante você manter as boas relações, tudo. Tem gente que é chata e escrota assim, a gente sabe, mas poxa, né? Vamos conversar, vamos trocar ideia, vamos tentar entender as pessoas aí. E tem fofoqueiros, né? Então se você faz algo errado, os fofoqueiros de plantão vão atuar, e não vão atuar para te ajudar. Tenha certeza disso. Tem mais gente querendo ferrar o rolê do que ajudar o rolê, né? É exato. Fica aí a dica do dia, amiguinhos. Dica do dia. Boa. E aí, Lemes, antes da gente entrar aí nesse tema sobre o Principal Design, quero falar um pouquinho pra galera aí sobre deixar o like, ativar as notificações, pegar o link deste episódio, que é super importante você compartilhar aí pelas redes sociais, porque isso ajuda a engajar cada vez mais os conteúdos que nós criamos por aqui no Papo de UX. E se você quiser ajudar também de forma monetária, com grana, a gente também aceita. Tem a nossa chave Pix, que é o pix@papodeux.com.br. Porque a gente tem que pagar o nosso editor, que edita os áudios pra gente. A gente paga também o cara que faz as masterizações, coloca as vinhetas, são plataformas, enfim. Quanto mais grana eu tiver, mais conteúdo eu vou conseguir fazer. Porque, né, a gente vai conseguindo e reinveste aqui e colabora com a comunidade, né? E sabe, infelizmente a gente tá num país, num mundo capitalista, tem que pagar a conta e é isso. Mas se você não tem condições monetárias, deixa o seu like que é de graça. Não custa nada você sentar o dedo no like aí, que já ajuda também muito e contribui bastante pros conteúdos que a gente cria. Tem também o nosso e-book sobre as 10 heurísticas de Nielsen, que está no link da descrição deste episódio, e um e-book feito pelas minhas amigas Paola e Carol, que são os 300 termos de UX. Para quem tá começando na área e tem dúvidas do que é Product Design, ou o que é uma Daily, o que é um Dual Track Agile. Enfim, são vários termos aí dentro desse universo de produto digital e UX, que elas criaram esse e-book aí, tá super legal também. São 300 termos que você pode baixar esse e-book e saboreá-lo. Lemes, o que faz uma pessoa Principal Designer? O que essa pessoa é? Onde vive? O que come? Dá pra dormir? Como é que é esse rolê, assim? Tantos termos aparecendo. Eu não sei quando você está ouvindo esse episódio, mas recentemente eu acho que foi o pessoal da Duolingo que criou um termo lá também que saiu, né? Que era, como que era? Em vez de ser PX, em vez de UX. Então assim, cara, sempre vão surgir nomenclaturas, mas no final a gente tem que trabalhar. Esse é o rolê. Mas o que faz uma pessoa Principal Designer, que é hoje a posição que você está, e o papel, né, que você está exercendo atualmente? Para começar, Luan, obrigado, né, de novo, por ter trazido aqui e pelas perguntas que são dificílimas, tá, gente? Ele me mandou antes as perguntas assim e eu vou sofrer hoje. Mas explicando o que é um Principal, varia muito conforme a empresa, né? Porque quando eu entrei no Mercado Livre nessa posição, eu mesmo comecei a fazer uma pesquisa para entender o que era Principal. E tem empresas que Principal, ele é um líder técnico, ou seja, ele sai ali do Senior, em vez dele virar Cord, ele vai para Principal. Então eu descobri uma posição bem nesse nível. Em outras empresas, é um cara que é como se fosse uma visão Ops de tudo, que vai cuidar
cuidar das questões técnicas, inclusive do design system, se necessário. Então, muda muito. Mas a proposta do Mercado Livre é legal. Eu achei que é uma das propostas sobre carreira, inclusive, que eu achei sensacional nesse sentido. Então, o que é o Principal? Ele é o nível mais alto do Mercado Livre na camada técnica, a carreira Y. Então, por exemplo, no Mercado Livre a gente tem ali até o sênior, todo mundo ok, generalistas, e depois ela se divide em coordenadores, em TLs, líderes técnicos e PLs, Product Leader. E depois de Product Leader, seguindo de gestão, você vai para Manager. De líder técnico, você vai para Expert. Entendeu? Então eu tô fazendo o paralelo. E aí, de Expert, você vai para Senior Expert. E aí, do lado de lá, você vai para Senior Manager. Aí, do lado de cá, vai para Principal. E do lado de cá, vai para Diretor. Então, são camadas que vão se construindo em paralelo de uma forma muito legal. Porque isso dá possibilidades para quem escolhe a carreira Y poder crescer dentro da empresa, né? Porque também não é um regulamento, uma obrigação só ter um principal dentro da empresa. Pelo contrário, né? É interessante que tenham outros principals dentro da empresa. Por quê? Porque sendo a camada mais alta técnica, é quem de alguma forma vai abraçar iniciativas que possam auxiliar a empresa na melhoria contínua da disciplina. Então, quando a gente fala sobre uma visão relacionada a como desenvolver melhor a visão craft, que é o que está em pauta hoje em dia. Bem, o meu papel é ajudar exatamente na construção de como auxiliar e como trazer e como desenvolver as pessoas sobre essa camada técnica relacionada ao que é craft. Assim como eu vou ter um parceiro diretor ou um parceiro expert, outros parceiros que também vão ajudar pelas suas camadas nessa construção. Como se pensa num processo de handoff, mas para uma empresa do tamanho do Mercado Livre, são 1.500 designers. Então, como fazer um processo num grupo de 1.500 designers de handoff? Eu sou um dos responsáveis, na minha camada técnica, a olhar para isso e ajudar a empresa a desembaraçar esse tipo de coisa e formar um processo e tudo mais. Então, é muita coisa e é uma posição que está sendo desenhada. Ela ainda não está definida por completo. E eu acredito que pelo tamanho do Mercado Livre, isso vai levar anos para que tenha uma definição clara sobre o que é o principal, né, nessa camada. E é o que é interessante, é o que eu te comentei. Eu não vi em outras empresas, se bem que no Itaú tem o spec lá em cima, né? O cara que é o top, né? Que inclusive eu me lembro do Luciano Lauri, que era o nível mais alto no Itaú também, né? Tem o Spec 3, antes de chegar a ser diretor. Spec 3. Mas aí depois tem o diretor. Que aí eu fiquei até pensando, igual você falou, tipo, o principal aí é o mesmo nível de diretor. Sim, exato. No Itaú, atualmente, o diretor já é diretor mesmo. Aí tem que ser tudo diretores. Pelo menos por enquanto, ainda não tem essa camada de um principal, que talvez poderia ser de Spec 3, um principal, que aí seria o mesmo nível de um diretor. E inclusive no Mercado Livre existe a camada acima da minha. Então tem um nível acima, que é o Fellow, que é, e eu acho que esse é o termo, tá? Eu ouvi, mas não tenho certeza, mas é o nível acima do Principal, que seria correspondente ao Senior Director. Olha só que interessante. É uma escala bem alta, bem vertical, e eu sou o primeiro Principal do Mercado Livre. Então eu sou o primeiro Principal do Mercado Livre e o primeiro Principal brasileiro, porque a nossa equipe, em sua maioria, tá espalhada, né? Temos muitos argentinos, temos colombianos, temos mexicanos, entre outros países aqui, um grande grupo brasileiro, mas ali na camada técnica eu sou um dos níveis mais altos. Cara, que interessante, né? É bem interessante mesmo. E aí, então, você falou que existem outros principals, você falou que você é o primeiro com relação ao Mercado Livre, mas até desse papel como um todo, tipo, não existe atualmente um principal de engenharia, um principal de negócio, um principal de analytics? Existem outros principals de outras áreas. De design foi o primeiro. Ah, bacana. E eu acho que tem de outras áreas. Eu preciso confirmar isso, tá? Se vocês estão me ouvindo aqui, gente, um dia eu confirmo isso com vocês, mas tenho quase certeza que sim. Mas de design seria a primeira posição técnica desse nível.
E aí no dia a dia acaba que você também se envolve com essas outras áreas, ou você foca exclusivamente, como você falou, para olhar a disciplina de design? Ou não, você também tem que ter esse olhar cross pro produto como um todo? Ou não, cara, você tá nesse papel atualmente, é focado para olhar nesses processos, quase que um Ops ali, né? Quase que um nível mais alto de Ops, assim. Um Ops que não é Ops, porque existe ainda a frente de Ops que está com outro diretor e eu não tenho gestão de pessoas. É isso que é interessante. E a camada técnica não faz gestão de pessoas, então eu não tenho Ops, porque eu teria gestão de pessoas. Eu não tenho um time de Ops, mas eu estou conectado ao diretor, que é o dono do time de Ops. Então a gente trabalha em parceria. Então, treinamentos. Traz o Rodrigo para conversar aqui pra gente enxergar se o caminho desse treinamento é interessante. O que ele acha, se a abordagem e tudo mais. Então eu auxilio, né? Então eu tenho uma visão holística da coisa e eu faço intercâmbios com outras áreas. Sim, não tem como, né? Agora a gente está falando de Figma lá, novas coisas do Dev Mode, atualizações. A gente entra em reuniões com galera de tecnologia, de IT. Mas no dia a dia, se você parar para pensar num grupo de 1.500 designers, eu já tenho muita coisa para fazer só dentro de design em si, né? E eu posso, mas ainda não deu tempo e em alguns casos eu vou fazer isso, ter mais conexão ainda com essas equipes, que creio que é uma questão de tempo. Mas eu entro em reuniões e tenho discussões sobre a visão de design em produto. Eu não discuto produto, mas eu discuto a visão de design em produto, né? Com algumas frentes e tudo mais, mas é muita frente, você não tem ideia. São pelo menos assim, só o Mercado Pago é um produto monstro. Mercado Livre é outro produto monstro, que é o Marketplace. Quando a gente fala de shipping, é outra coisa monstruosa. Então, a minha frente, que é core, ela tem que olhar para tudo isso de alguma forma e ajudar a disciplina de design e a qualidade, enquanto a frente delivery está conectada nas squads, trabalhando com os diretores, os managers, com negócios, com produto e com tecnologia. Cara, e deve ser um mega desafio de fato, porque no Itaú atualmente, no dia desse episódio, lógico, que a gente tá gravando aqui, tem aproximadamente 1.000 pessoas. Você tá falando que lá no Mercado Livre tem 1.500 pessoas, ou seja, é 50% a mais. E que no Itaú já é um mega desafio você trabalhar com tudo isso, frentes de pesquisa, de ops, de produto, de comunicação, enfim, tudo dentro de uma mesma diretoria. Como eu falei, é 50% a mais desse desafio, né? E como você falou, ainda o desafio também de estar espalhado em outros países, né? Como que fica isso pra você olhar isso? Dá diferença, tipo, quando você vai olhar e pensar nesse processo que uma pessoa designer tem que fazer, que faz de um jeito aqui no Brasil, faz de outro jeito na Argentina, faz de outro jeito em outro país. Como que você acaba olhando pra isso tudo? Tem realmente diferença ou dá pra realmente equalizar isso? Eu acho que a gente não tem diferença no design em si, e dependente da cultura. A gente tem diferenças, na verdade, por decisões de negócio, por metas a serem batidas, por frentes. As diferenças de design acontecem aí. Há um diretor ou um manager, um senior manager que quer algo mais wow, que é uma coisa que atraia mais as pessoas no nível de experiência. Outros são mais conservadores. Não mexe tanto, vamos manter assim porque o jogo tá ganhando. Então a diferença de design está nisso, né? Na expressão da área de negócios, dos resultados, na visão de produto. E aí você enxerga a diferença. E aí você tem uma loucura para que o design system segure, cresça, escale. Agora, culturalmente, nós temos a diferença em relação ao comportamento das pessoas, em como elas interagem, em como elas se comunicam, em como elas pensam, né? Então, o brasileiro, ele é diferente do argentino, que é diferente do colombiano, que é diferente do chileno, que é diferente do mexicano. Todos nós somos diferentes e a gente fala dentro do Mercado Livre, em nossas reuniões, essas diferenças. A gente saca essas diferenças. Em uma das apresentações que nós fizemos, a gente falou que a relação é tango e samba, né? Porque o tango, ele tem um estilo, ele tem um drama, ele tem um movimento, né? E o samba, ele tem uma coisa da resiliência, da luta, da roda. Então você vê, aí na cultura, nas relações, a gente enxerga as diferenças e a gente tenta trazer uma comunicação mais uniforme para todo mundo, mas a gente sente, claro. Para mim, por exemplo, que eu não tô há muito tempo, tem hora que eu falo, caralho, cara, o que eles estão falando? Não no sentido do idioma, mas no sentido da forma, do jeito. Eu falo, nossa, eles estão brigando. E não é, né? Mas é porque
a cultura aparece e o aprendizado em cima disso é maravilhoso, assim, né? Eu acho que eu gosto muito de lidar com a cultura argentina, porque o argentino ele é muito direto, ele é muito pragmático. Ele não tem o cuidado no sentido de florear demais. O brasileiro floreia. O brasileiro, na hora que vai dar um feedback, ele rodeia, fala, veja bem, que não sei o quê. O argentino não. O que ele tiver que falar, ele vai falar, cara, você está trabalhando mal nisso. E melhore nisso. Mas tá ruim, não tá legal. E aí, isso para um brasileiro, dependendo da situação, você ouve e você fala assim, você está chorando, né? Você fala assim, nossa, eu sou um bosta. Mas não, eles estão falando, na verdade, para sua melhoria. Então, aí que tá a diferença cultural, numa questão ilustrativa que eu trouxe. Não, perfeito, Lemes. E até porque você comentou que, tipo, até o racional é diferente. Como que vai projetar as interações para gerar uma experiência que se adapta, ou realmente é separado? Não, a gente tá fazendo isso aqui, realmente vai ser para os argentinos, eles têm esse tipo de comportamento, então na hora dessas pessoas navegarem ter essas interações, né, tocar ali no que precisa tocar no aplicativo, a gente desenha esse fluxo, por mais que a gente testa, então a gente vai para um caminho assim. Pro brasileiro já tem para um caminho mais assado. Existe isso também dessa diferença? Ou é possível equilibrar esse desenho, essa interface, esse fluxo de navegação, onde atenda às expectativas, mesmo tendo essas diferenças culturais? Porque como você falou, ele pensa diferente. Se ele pensa diferente, o comportamento dele agir provavelmente vai ser diferente. Ou não, eu tô viajando aqui e o racional na hora dele fazer o fluxo ali, igual você falou, o mercado pago, fazer um fluxo de pagamento pro brasileiro e pro argentino, o fluxo é igual. Ou tem dois desenhos separados mesmo, porque são comportamentos, necessidades diferentes? Eu acho que vai um pouco além disso. Pensa numa questão que o Mercado Livre ele é uma empresa de 25 anos. E fez 25 em 2024, ou 23, se não me engano. Mas mesmo assim. E aí você para pensar que ele se estabeleceu e experimentou talvez já esse processo de diferença de fluxo de pensamento, de navegação. E eu acredito que ele chegou em um nível que ele já criou uma interface com uma identidade latino-americana e com uma maneira de uso latino-americana. E isso foi tempo de exploração, de construção. E hoje a gente tem algo mais uniforme. E a gente não entra muito nessas camadas, o argentino vai pensar assim, não, porque já está estabelecido, né, e já está estudado que talvez os fluxos respondem de igual. O que muda é a mensagem. Existem sim adaptações, e aí tem um time gigantesco que é chamado de adaptações, e tem um time de conteúdo também que é sensacional, que trabalham em direcionamento das mensagens textuais. O fluxo em si não muda, agora as mensagens sim. Né? Para uma pessoa, talvez, né, para o argentino falar tal palavra não vai trazer o resultado necessário do que a gente quer. Para o brasileiro vai, para o mexicano também. Então, existem essas adaptações de conteúdo e por isso um time gigantesco que se preocupa em que a mensagem da interface, a mensagem textual, seja a mesma. Mas, aí conectado ao que você falou, a gente tem um trabalho, um esforço tremendo sobre o storytelling. Né, que está relacionado aos modelos mentais e que se compartilham na América Latina, o que é legal. Né? Então, a forma de se comprar durante toda essa história do Mercado Livre, ela se consolidou igual para todo mundo. E há estudos para que a gente consiga entender e trazer de uma forma que o mexicano vai se adaptar também, sem precisar adaptar do nosso lado, porque não seria sustentável no ponto de vista de produto, né? Não seria escalável. Então tem todo um processo, mas eu acho que parte da história ajudou muito em estabelecer isso. Tanto que a gente tem isso muito claro, né? Nós representamos hoje a maior empresa na América Latina, né? E da América Latina. Que é aí que está a diferença, né? Nós somos da América Latina, então nós temos a identidade da América Latina, o design da América Latina, a comunicação da América Latina. Nós não somos o Amazon e nós não somos o AliExpress, né? E estabelecemos esse modelo mental, modelo de design, modelo de produto nosso, né? Então isso eu acho sensacional no ponto de vista de propriedade, né, nossa. Cara, é feito para brasileiros, chilenos, uruguaios, argentinos, peruanos, venezuelanos e assim por diante.
Pô, incrível. E eu fiquei com uma curiosidade aqui, porque você comentou que o papel de uma pessoa principal, ela não tem ali uma responsabilidade de gestão de pessoas. E você, durante muito tempo, fez gestão de pessoas. Teve algo maior, assim, que te motivou e falou, vou para um caminho que não é mais gestão de pessoas. E fazendo até uma outra pergunta junto com isso, você sente falta de fazer gestão de pessoas, assim? Porque você fazia bem, assim, né? E você gosta, você é, querendo ou não, dar aula, é professor, escreve livro, tem também o canal, né? Cria conteúdo. Então você gosta dessa parte educativa também, tem todo um jeito ali de ajuda com mentorias também. Então, como que foi para você fazer essa, de certa forma, deixar a gestão e mais para essa parte técnica, assim? Ninguém sabe, mas durante toda a minha carreira eu sempre alternei. Eu nunca fui só gestor de pessoas, né? Existiram momentos na minha carreira onde eu largava a mão e ficava 3 anos, 4 anos fazendo design, desenhando tela, desenhando coisas. Então, eu sempre alternei de uma forma conforme elementos quaisquer. Contexto de desafio, vontade de desenhar, uma oportunidade melhor numa empresa legal, né? Então, eu nunca me desequipei completamente do hands-on. Me distanciei durante o período, isso afetou, claro, né? Voltar a executar de novo é um desafio tremendo e creio que vai ser cada vez mais, né? Mas não por completo. Essa é a diferença. Não por completo. Eu não abri mão por completo e deixei de ser designer. Não. Então é só uma questão de atualização e voltar aos trilhos de novo. E Luan, pra mim, eu não vi nem pela questão de eu vou deixar de fazer gestão de pessoas e vou para a camada técnica. Eu vi muito mais pelo desafio e de me colocar fora da zona de conforto. Completamente fora da zona de conforto. Eu falei assim, cara, eu não vou ter pessoas para trabalhar comigo, eu por mim mesmo, eu vou ter que montar, desenhar, sugerir e fazer uma gestão de pessoas indireta, porque eu tenho que ajudar pessoas a se desenvolverem, mas eu não sou responsável por elas. Então, existe aí um trabalho com pessoas, mas ele é diferente, né? Porque ele está vindo num caminho de ensiná-las e educá-las e desenvolvê-las na visão técnica, assim como eu também executo. Então, eu acho que eu não me afasto 100%, assim como eu nunca deixei de desenhar telas. Mas eu venho agora num desafio que, cara, pra mim tá sendo bem legal, assim, é outra escala. E você comentou aí sobre ter que voltar aí nos trilhos. Eu comecei a refletir aqui comigo, cara, faz tempo que eu mesmo num desenho pego pra desenhar um protótipo no Figma, né? Quando eu fazia muitos protótipos ainda nem era no Figma, eu desenhava muito no XD. Velho XD que eu acho que, né, foi pro espaço de arrasta aí. Como que tá sendo pra você hoje, assim? Você, você pegou e tá lendo a documentação do Figma? Você nunca realmente se afastou totalmente, sempre acompanhando e sempre fazendo alguma coisinha ali por fora, desenhando pra acompanhar essas novidades que sempre saem? Todo ano sai coisa nova, todo ano eles atualizam a ferramenta. E desde a época também, no Photoshop também a gente morria de vontade quando saía. Virava o ano, a gente, nossa, vai vir Photoshop novo. O que será que tem de novidade, né? Pelo menos comigo era sempre assim, mexia muito com o Photoshop pra desenhar as telas. Não via a hora quando vinha Photoshop novo, quando mudou do Photoshop da peninha, né? Agora não é mais peninha, agora eu nem lembro quando virou Master, não lembro se virou Adobe Master, depois que foi pra Cloud, depois de muito tempo. Enfim, foi mudando, a gente gostava dessas atualizações. E no Figma também tem todo ano, né? E pra você tá estudando como, assim? Você pega uma documentação e vai ler, ou você nunca realmente deixou e sempre via acompanhando? Então é mais questões de prática ali no dia a dia mesmo, por essa questão de você estava antes mais focado em gestão e agora focado mais no hands-on. Sim, eu sempre mexi no Figma desde que ele surgiu, mas eu nunca vou desenhar uma tela, um fluxo, não. Ou, por exemplo, o material do design team todo está no Figma. Então os thumbnails são criados lá, os banners. Então eu sempre mantive o Figma até por isso, para poder trabalhar. Agora, nunca num nível de vamos aí fazer um handoff completo, enxergando o design system e agora usando o dev mode e tudo mais. Então, não. Então, tá sendo foda, porque eu tô tendo que me realmente atualizar e descobrir que sou capaz disso, que tem essa capacidade e que o que eu sei não é tão longe do que precisa ser feito, né? Eu sempre brinquei que uma vez que você mexe num programa 3D como o Maya ou 3D Studio, você consegue mexer em qualquer outro software, ou ZBrush,
que são extremamente complexos, softwares extremamente complexos, né? E eram os que eu mais adorava trabalhar e modelar coisas e tudo mais. Então, mexer no Figma, cara, é mamão com açúcar ali, né? Bonitinho, é muito fácil nesse sentido. Então, sim, eu tive que fazer aí uma reciclagem, uma atualização e continuo fazendo, porque é importante manter, é o que você falou, o Figma lança funcionalidade a todo momento novo. Então, eu tive que mergulhar em cursos, mas tem muito material na internet, né? No YouTube tem muita coisa gratuita, muita coisa boa gratuita. Eu acho que eu comprei só um curso para um assunto específico e paguei $9 só para ver aquilo. Eu quero saber como é que mexe com aquilo. Mas o restante eu tô conectado agora totalmente. Eu acho que a gente vai pro Config agora, inclusive, né, em mês que vem, ou no outro mês, não me lembro, a gente vai em maio. A gente vai pro Config, porque a gente tem uma das maiores contas, né, da América Latina, é nossa, né, inclusive com o Figma. Então, além disso, tem essa parceria com o Figma. Então, eu vivo em reunião com o Figma, quando possível, trocando ideia e tudo mais. Então, eu me mantenho atualizado dessa forma, cara. Mas é desafiador, é como você falou. Eu mexi no XD também. Você vê, eu nunca larguei. Eu mexi no XD, eu mexi no Sketch pra caramba. Sketch, assim, eu desenho um monte. E sou da geração Fireworks, Photoshop, Flash e tudo mais. Mas eu nunca larguei mão, porque é uma parte que eu gosto, né? Eu gosto do design de interface. Eu só tô... Digamos que, na verdade, você fica fora de forma, igual exercícios, né? Você para assim, talvez fique fora de forma, você perde condicionamento, né, ganha gordura e tudo mais. Agora, se você volta a praticar, existe a memória muscular. E a memória muscular também cerebral nesse sentido, né? Então, porra, de repente você fala assim, nossa, cara, olha só, eu consigo mexer nesse negócio aqui lindamente, eu consigo construir uma interface que, porra, ficou bonita essa interface, olha que legal, olha só que usabilidade massa que eu resolvi. Então, é uma questão de exercício. E tem um detalhe nisso, né? Você é designer e você entende os conceitos, né? Porque por trás o Figma é uma ferramenta, né? Pô, é uma ferramenta, como falar, que você falou assim, eu tenho que pôr nos trilhos, é mais os trilhos da ferramenta, não dos conceitos de design. Os conceitos de design está tudo aí com você não esquece isso. Tem como você esquecer contraste, espaçamento, tipografia e etc, que é a base do design para você criar interfaces. Então, sabendo disso, a hora que você vai criar, a dificuldade, igual você falou, pô, talvez eu não sei o Dev Mode aqui que saiu, tá? Vou lá, vejo um vídeo, agora eu sei. Mas para fazer a tela, você já tem a base antes. Que eu acredito que talvez é muito mais difícil para alguém que vê lá como usar o Dev Mode, mas não sabe o que é uma tipografia, o que é um espaçamento, o que é Gestalt, por exemplo. E aí ela vai, tipo, beleza, eu sei usar a ferramenta, mas o que eu tenho que pôr aqui, sabe? Então, eu acho que isso provavelmente é o que dá para você, tipo, falou, mamão com açúcar. Pô, você trabalha com um designer há miliano, então você tem a base, né? A ferramenta você só tá vendo e pode ser que amanhã nem seja mais o Figma, seja outro, e tem que aprender também. E tanto você como um designer sênior ou especialista que tá o dia inteiro fazendo tela. Amanhã talvez cabe o Figma, ela vai ter que aprender outra ferramenta e vai estar igual você, só que você com mais conhecimento da base que você aprendeu anteriormente, sabe? Sim, total. E é uma das coisas que a gente mais enfrenta dificuldades no mercado, é encontrar pessoas que tenham essa base. A gente encontra, exatamente como você falou, a gente encontra muitas pessoas boas em Figma, sensacionais. Mas você vai olhar para a solução que essa pessoa fez e no nível estético de usabilidade, de user flow, não estou falando nem de processos e metodologias. Eu estou falando da entrega concreta ali, né? Tem várias falhas. Falhas básicas de tipografia, de espaçamento, como você disse, de trabalho com cores, padronizações, coisas que não fazem sentido, coisas que não se comunicam, heurísticas, princípios de UX é o que mais ferra, né? Então, assim, é um bom ponto nisso, né? E o que, como você falou, talvez isso tenha me ajudado, até porque passei por todas as ferramentas, agora o Figma, então abri, vou desenhar. Mas eu vou desenhar algo que faça sentido, né? Perfeito. E para quem desenhou no Photoshop, que tinha que fazer alteração em 30 PSD, você alterava um topo de uma página de um site. Você tinha que abrir 30 PSD, copiar aquele 30 topo e replicar ele para todos os outros PSDs. Hoje abre o Figma, você faz em um lugar que tem componente, pega em tudo, qualquer lugar que tiver,
Tamo no céu, perto da onde já se foi. Que bom, né? Que bom que chegou nisso. Era pra acabar, né? As coisas vão evoluindo. E Lemes, que habilidades você enxerga, assim, que foram essenciais pra você chegar nisso na sua carreira, né? Além dessas habilidades, parte técnica, tudo, como que você olha, assim, pra tua carreira como um todo e fala, pô, você tá num nível igual um diretor dentro de uma empresa grande, referência, 1.500 designers. Cara, é uma carreira legal, é uma carreira da hora, é uma carreira de sucesso. Cara, que habilidades você enxerga, assim, que te ajudaram a chegar nisso, a chegar nesse nível profissional, assim? E não só, como eu falei, habilidades técnicas, né? Mas o que você enxerga que fala, pô, isso me ajudou a chegar até aqui, sabe? Até pra quem tá ouvindo a gente falar, poxa, legal, a carreira do Lemes é bacana, queria trilhar uma carreira, assim, semelhante, assim, inspiradora, né? O que eu tenho que fazer aqui pra alcançar isso também? Cara, é difícil, né, trazer a fórmula do sucesso que se funcionou pra mim de alguma maneira, talvez não funcione pra outra pessoa. Mas ok, eu vou dar umas pistas que espero que ajude as outras pessoas nesse sentido, né? Mas resiliência acho que é uma das primeiras, assim, né? Pode parecer soar meio de papo de coach, mas sim, não é porque eu tenho uma posição que é legal e não parei só nessa posição, né? É uma eterna evolução, não significa que eu não apanhei, que eu não caí, que eu não levei porrada, que eu me frustrei, que eu me senti impostor, que eu falei eu sou um bosta, não sou um bom designer, não sou um bom gestor, né? E aí você ter a resiliência como um fato que, não, mas eu vou superar, vamos lá, eu vou tentar, eu sou capaz de conseguir, eu vou fazer. Isso para mim é essencial, né? Como uma habilidade que a gente tem que desenvolver e trabalhar na medida do possível. Agora, olhando para o aspecto de um pouco mais prático também, além disso, eu acho que desenvolver habilidades de comunicação são muito importantes, né? Você saber se comunicar. E saber se comunicar não é só saber falar, é saber ouvir, né? Várias vezes eu errei em relação à comunicação e eu olho para trás e me arrependo e falo assim, putz, errei muito na comunicação ali. Se eu tivesse feito isso, não tinha dado errado. Sorte que eu tô aqui, né? Então, assim, eu acho que se comunicar bem é uma coisa muito boa. Eu acho que tem uma questão também de dedicação, que é importante dentro do que você pode se dedicar sobre o aprendizado, né? Eu vou me dedicar a entender, a estudar, a me aprofundar sobre tal tema. Então, dedicação é muito importante nesse processo também. Curiosidade, né, também é uma coisa muito importante como uma habilidade, né? Eu, por exemplo, eu tô afinzaço de fazer um curso de botânica. Eu tô falando isso por mil pessoas. Eu quero fazer um curso de botânica. Eu falei, pra quê? Eu falei, porque eu quero, porque é legal. Eu sou curioso, eu quero aprender essa outra coisa, assim, quero abrir uma caixinha na minha cabeça, né? Então, você vê, eu acho que isso é importante para um designer, para uma pessoa de design, né? Ela trabalhar com a criatividade nesse sentido, através da curiosidade, da comunicação, né? Eu acho que são itens, assim, fundamentais dentro, mas lembrando, eu até fico sem jeito para contar essas coisas e falar sobre isso, porque as pessoas só veem como é que é aquele ditado, ninguém vê os tombos que eu caio, né? Só vê ninguém vê as pingas que eu bebo, só vê os tombos, né? Exato, exatamente. Então, assim, as habilidades que são necessárias, pode ser que o tombo vai fazer você cair, na verdade, em vez de te ajudar. Então, é muito importante você analisar o seu contexto para você entender se esse é um caminho e o que você realmente precisa fazer, ouvindo alguém falar que faça isso, né? E o que outra habilidade importante é o senso crítico, né? Eu não aceito qualquer coisa que falam para mim. Eu sempre penso assim, né? Então, acho que é um conjunto de várias coisas que você vai construindo conforme você vai, e lapidando principalmente conforme você vai, como eu falei, caindo e apanhando, né? Eu tive 2 burnouts, né? Então, assim, é um tombo que causa, que danifica, né? Mas não vou parar. Até porque
temos que pagar boletos, como você muito bem falou, pedindo para as pessoas ajudarem aqui o podcast. Perfeito, não nasci herdeiro, gente. E às vezes as pessoas vêm, né? Tipo, nossa, parece que o Luan tá bem, né? Tô trabalhando, porque para de trabalhar pra você ver como é que faz pra pagar tudo isso, né? E, cara, você falou que você teve 2 burnouts, cara. Como é que você descobriu? Você fez foi num psicólogo e aí descobriu? Ou você começou a passar mal? O que foi o rolê, assim? Num tempo muito, muito distante, eu tive uma confusão mental. Confusão mental de uma coisa que eu nunca tive. Por exemplo, eu fui falar uma coisa e eu falei algo completamente desconexo, assim, sem sentido nenhum. E eu me liguei, eu ainda falei pro público que tava ouvindo, vocês entenderam o que eu falei? Aí a galera, a gente entendeu o contexto, mas não entendeu o que você falou, não. Eu falei, cara, que estranho isso. Muito estranho. E aí comecei a ter uma questão de memória, um cansaço, uma desmotivação, né, de fazer coisas, não queria mais fazer. Foi uma época que eu comecei a mudar muito nesse sentido. E aí, beleza, passou, troquei de emprego, porque tinha uma relação com o trabalho também, né, total. Eu comecei a ter questões de memória muito fortes, de esquecer coisas de uma maneira muito frequente. Até porque eu já ouvi, né, de alguns especialistas, o burnout ele não traz os problemas imediatamente logo em seguida, eles perduram, ou eles aparecem depois, né? E aí eu fui fazer um trabalho de neurofeedback com uma doutora em psicologia, que era exatamente para ajudar na questão da memória, da concentração, do foco. E aí notou no exame um resultado, porque você enche a cabeça de transistores, assim, de plugs, para ir mapeando o seu cérebro enquanto você está trabalhando no exercício. É sensacional, procurem neurofeedback, não tem nada de mágica, é ciência. E aí deu uma variável, uma variação estranha nas minhas conexões neurais ali, né, nas minhas sinapses. E aí ela falou, isso daqui é reflexo de burnout. Isso daqui é reflexo de alguém que passou por burnout. E aí eu comecei a investigar, aí fui para psiquiatra e tudo mais, e aí sim teve uma visão da psicóloga, do psiquiatra, e que definiram, não, realmente, você passou por um burnout, porque todas as condições prévias e pós indicam isso. Você teve. Que doideira. Então, quando você descobriu, você já tinha passado por ele. Já tinha passado por ele, coisa de anos, talvez, até. Caramba. Cara, que doideira, né? Já tinha, e ele trouxe depois. Eu tive um problema, óbvio, né? Caída na desmotivação e tal. Foi bem pesado, mas o reflexo mesmo, uma sequela, vamos dizer assim, ela foi depois, foi muito tempo depois, porque eu não tratei, eu não cuidei e continuei naquela rotina maluca que a gente gosta, né? Ou não, mas aí eu vi uma questão ali e tratei, né? Porque daí não é tratar simplesmente, você tem que mudar o seu estilo de vida, né? Você não pode continuar do jeito que tá. Então você tem que fazer adaptações, procurar especialistas para essa continuidade. Então tem todo um cuidado que precisa ser feito. Cara, que doideira, né? E que bom que você foi atrás, né? Você se ligou e falou, pô, vou atrás aqui pra não deixar piorar a situação, né? Que doideira, cara. Mas que bom que agora tá tudo bem, tá tudo em paz. E provavelmente também você aprendeu com isso a não cair de novo nessa questão de burnout, né? Porque isso acaba que, tipo, é uma coisa que a gente acaba indo tanto com as condições que tem de contexto e tudo, e trabalho e excesso, que leva a isso. Ou não, eu tô viajando, assim. Ou pode dar do nada, assim. Não, o burnout ele está totalmente relacionado ao trabalho, né? O termo veio exatamente por isso. E uma vez que você teve, eu inclusive falei com um médico há poucos dias atrás, uma vez que você teve, você fica suscetível a próximos. Não significa que me curei. Por quê? Porque você entra numa jornada de carga de trabalho insana, não se preza, não se cuida, não administra, e se você tem ainda elementos no trabalho que contribuem para uma carga, né, de coisas tóxicas, pesadas, sugar a sua alma ali, leva a isso. Se você não tiver uma boa gestão emocional e tudo mais, você é levado pela enxurrada. E não significa que você não será levado novamente nas próximas. Nos primeiros sinais você tem que notar e falar, opa, tem algo errado, onde eu mexo, onde eu mudo, se conseguir perceber. Senão você vai ter mais de um. Tem gente que não acredita em burnout. Tem gente que fala assim, burnout é fraqueza, que não sei o que. Eu já ouvi isso já. No canal, inclusive. Feliz dessa pessoa que não acredita e nunca teve.
Não que eu deseje. Né, com certeza, mas, cara, se a ciência mostra que existe médicos que estudam pra isso, quem sou eu que não estudo pra isso falar que não tem? Que eles não consigo opinar. Tipo, vou acreditar num médico que estuda pra isso, tantos anos, livros e etc. Eu prefiro ir por esse caminho. Afinal, quando eu estou com alguma doença, eu vou no médico e acredito no que ele tá me falando do que eu tenho que fazer pra ser curado. É um princípio, assim, que eu levo comigo, né? E tem pessoas que confundem com o estresse, né? Ele se mascara com o estresse. Esse é o perigo, né? O espectro de estresse ampliou um pouquinho mais, né? Ele pode levar. E você tem todos os elementos, ansiedade, depressão, né? Você tem uma composição desse cenário. Que loucura, hein? Mas que bom que agora tá tudo bem. E fica aí o recado pra galera que tá nos ouvindo prestar atenção nesses sinais. E se for necessário, procure ajuda aí de médicos, especialistas. Faça essa... Como que é o nome do exame que você falou aí que conecta aí na cabecinha os fios aí? Existem várias coisas que você pode fazer, converse com um especialista, mas eu tive a sorte de fazer um neurofeedback, que nem foi com foco no burnout, foi com foco na questão do foco, da memória. Interessante. Mas exames interessantes de se fazerem, né? Se a pessoa tiver condições, vai lá e faça, né? São super. É maravilhoso, cara. Assim, você fala, caraca, que loucura. O nível de tecnologia que até a medicina tá chegando, é muito legal isso, né? E aí, conectando com essa questão de tecnologia, tem a questão da inteligência artificial, né? Que, cara, já hoje a galera nem mais novidade, já tá embutido em tudo quanto é coisa aí, em tudo quanto é lugar. E como que você enxerga que ela acaba ajudando aí nesse seu trabalho com hands-on, dos designers, o próprio Figma trazendo novidades com relação a isso. Anos atrás, quando tava começando a se falar um pouco mais, a galera tava mais preocupada. Agora parece que parou um pouco da preocupação da galera com relação a perder emprego, né? Eu acho que o pessoal nem tá mais comentando sobre isso. Ainda bem. Mas como que você vê essa relação disso, assim, que tipo, realmente vai mudar o jeito de se fazer design? Você vê que a IA tá mudando, né? Já mudou o jeito de se fazer design no dia a dia, até pra você com esse papel de ser um diretor técnico ali com relação a essa disciplina? Sim, sem dúvida. Sem dúvida, eu acho que muda. Assim como quando uma ferramenta nova surge, quando o Figma surgiu, então vamos pensar, ele mudou a forma de se fazer design. Quando do Photoshop a gente pulou para o Sketch, ele mudou a forma de fazer design, né? De executar, de pensar, né? Nos trouxe otimizações, desafios, forma de se desenhar diferente, não é? Se a gente olha para a IA, é a mesma coisa. A IA é uma ferramenta que vai mudar a forma como a gente faz design, com certeza. A gente talvez ainda não tenha compreensão do tanto que vai mudar, mas vai, né? Se você pega a organização de dados de uma pesquisa, cara, ele faz em segundos isso, de uma maneira muito precisa e muito boa, né? Escrever um texto, arrumar a forma como eu me comunico no e-mail, ele melhora. Você pega no Miro, organizar os post-its que eu fiz, ele já tá, né? Então, você tem várias coisas surgindo numa visão de otimização do que a gente faz no dia a dia e gasta-se muito tempo desnecessário, né? Hoje, por exemplo, eu estava testando a IA do Figma em renomeação de layers, né? Cara, é sensacional aquilo, é maravilhoso. Porque eu tô testando, porque exatamente eu tô vendo ali um processo que precisa e putz, será que vai funcionar? Será que não vai? O que a gente faz? Resolveu lindamente, precisamente o que a gente precisava. Então assim, cara, eu não vou precisar criar um plugin para fazer isso, caso seja possível. Então existe muita coisa que facilita, né? Eu dei um workshop de IA há pouco tempo atrás para uma universidade e foi bem legal o workshop. Cara, você tem hoje AIs que não estão avançadas, mas que constroem o wireframe completo para você, né? Você tem AIs que desenham telas, mas não de uma maneira tão legal, mas já tem, né? Você tem IAs que conseguem organizar e você fazer um discovery sozinho, né? Sem precisar ter um grupo gigantesco de pessoas. Então tem várias coisas aparecendo que vão mudar completamente a nossa forma de trabalhar, sim, né? E a gente tem essa missão, né? Lá no Mercado Livre a gente tem todas as IAs disponíveis, né? Justamente para a gente poder testar e enxergar formas de como a gente trazer isso para o nosso dia a dia de trabalho, numa visão de melhoria, né? De como a gente otimiza as coisas. Cara, e aí falando isso e falando que existem hoje milhares
de inteligência artificiais, de softwares e programas. Como que as pessoas, designers, vão se preparar para isso, para esse futuro, para esse agora, na verdade? Porque, como você falou, é muita ferramenta. Tem ferramenta que é gratuita, mas tem ferramenta que você tem que pagar. Que caminho a pessoa vai seguir? Cara, o que eu testo? O que eu vejo? É o Miro, igual você falou, vou lá fuçar no Miro um pouquinho, volto pro Figma, sei lá, quais outras? O que faz, sabe? Porque é muita carga cognitiva pra pessoa estudar, ir atrás. O que ela tem que fazer, Lemes? Tipo, o que a gente faz? Tipo, é isso mesmo? A gente tá ferrados, assim, nesse universo de muitas informações, muitos contextos, muitas plataformas? A gente tá ferrado, né? Óbvio que a gente tá ferrado. E a gente sempre esteve, né? Então, não é novidade. Mas é muito importante por uma questão de movimentação de mercado, como eu falei. Quando surgiu os programas que nós usamos, quem não se adaptou ficou para trás. Então você precisa acompanhar essas novas ferramentas de alguma forma. E você não precisa pagar e gastar horrores para ter acesso a essas ferramentas. Testa no próprio chat de GPT, DeepSeek, Copilot, Gemini, né? E dentro dos limites gratuitos dessas ferramentas, só de você já focar e poder trabalhar com elas de alguma forma e entender quanto elas podem potencializar coisas que para você antes não funcionavam, pô, isso é sensacional. Eu sempre conto essa história, Lua. Eu, por exemplo, eu nunca fui bom em front-end, HTML, CSS, assim, eu sempre fui horrível, terrível. Quando eu desenhava uma interface, eu dependia de um front-end para conseguir estruturar todo o HTML, CSS e JavaScript se necessário, né? Pela primeira vez eu não estou mais precisando de um front-end, porque a IA está construindo para mim todo o HTML, CSS e JavaScript de sistemas, de telas que eu preciso. A gente tem a revisão de portfólio no canal, né? E aí eu construí critérios, e é um sisteminha que está aberto para todo mundo poder entrar, sisteminha, é uma tela só. Ela é gerada 100% por IA. Em todas as linhas de código ali, porque eu não tenho essa capacidade, mas a IA me deu. Não significa que eu não tive a ideia, que eu não defini os critérios, que eu não pensei no texto, não pensei na estratégia. A IA executou para mim, algo que eu não executaria sozinho. É isso que eu falo. O que pode potencializar, o que pode me dar, o que pode me ajudar. Seja criando imagens, né? Seja gerando imagens legais de alguma coisa. Então, eu acho que é uma questão de você... De novo, a gente volta para as habilidades que você me perguntou, né? Curiosidade, né? Seja curioso e teste e use, porque isso já vai te ajudar a não ficar para trás de alguma forma. Muito bom, cara, muito bom. E sobre a questão que você falou aí, gerar imagens, né? A própria IA hoje consegue gerar. Tem muitas vezes uma discussão com relação à questão da ética dentro do design, e agora com relação à inteligência artificial. Como que você vê essa relação e até mesmo o seu papel como principal? Eu acredito que é uma responsabilidade sua também olhar para essa ótica, dentro que você é um diretor mais focado na parte técnica, mas você tem que ter esse cuidado também do que está sendo construído ali. Tô correto ou tô viajando? Não preciso ter esse olhar ali. E aí, tendo isso, como que você olha isso e até garante que tá indo num caminho saudável, assim, que tá indo com uma boa ética? A gente ainda não tem a influência da IA na construção de uma interface. Pelo menos não para nós, porque não olhamos para isso, né? A gente ainda olha para a IA como um organizador, e a gente ainda está numa fase exploratória de entender potenciais. Então, temos ali no Slack um bot que tira dúvidas. Não precisa mais do Slack, a gente treinou uma IA que ela vai trazer as instruções de como se usa tal coisa e tira dúvidas de outras pessoas de dentro da empresa. É nisso que a gente anda explorando muito, e como que isso pode nos ajudar no design de alguma forma, né? No pensamento sistêmico e tudo mais. Porque ainda não interferiu ou não entrou na camada de desenho. Agora, na geração de uma foto, né? Você sabe nós não usamos, mas a gente sabe no que implica isso, né? Você não tem como registrar direitos autorais sobre essa imagem. Inclusive saiu o resultado agora, né, do juiz que falou de uma imagem que tinham conseguido registrar, né, nos Estados Unidos. O juiz falou, não tem como vocês registrar essa parada aí, não tem direitos autorais sobre isso, não. Então a gente não chega a fazer isso de usar uma foto, mas é uma possibilidade, quem sabe, futura.
dentro dessas questões. Hoje eu tive um papo muito bom com um amigo sensacional chamado Fernando Cordeiro. Um abraço, Fernando, que está em Estocolmo e trabalha na King. A empresa é responsável pelo Candy Crush. E ele desenha, ele é o designer, ele é o principal designer do Candy Crush. E a gente, nesse bate-papo, a gente falou sobre IA. Né? Falou assim, vocês usam a IA? Aí ele falou assim, nós usamos a IA em tudo menos na arte. A arte não, nem pensar. O design e a arte nem olham para a IA. Porque tem a questão do direito autoral e tem a questão também do que a gente quer fazer ainda num processo que é necessário ter esse cuidado e esse olhar humano. Né? Então, nós não mexemos com IA nisso. Todo o resto está se vendo o IA em tudo quanto é lugar dentro da empresa, mas na hora do design da arte, não entra nem para um sketch, nem para um esboço, nem para um wireframe. Não entra IA. Eu achei isso sensacional, porque é um posicionamento exatamente nessa questão ética, ou não chega nem a ser questão ética, mas é numa questão de princípios e valores, né? Cara, a gente tem aqui nossos princípios e valores como empresa e a arte e o design elas sempre serão autorais dentro da empresa, né? Cara, isso é fantástico, né? E isso é incrível. E aí a galera às vezes que tem medo de perder o emprego, lá na King, onde trabalha com Candy Crush, vai dar pra fazer de boa lá. Você pode arrumar um trampo lá e fazer teus desenhos maravilhosos sem se preocupar. Lemes, cara, muito obrigado pelo papo, porque se a gente continuar aqui, a gente vai ficar até de madrugada conversando, porque você comentou aí que depois da nossa gravação aqui, você quer ir puxar um ferro na academia. Não vou mais não, Lan. Vou ficar de boa. Amanhã eu vou. Ah lá, amanhã não, tem que ir hoje, pô, vida saudável, bodybuilder. Muito bom, cara, obrigado aí pelo papo, tenho certeza que a galera curtiu, mas antes de encerrar, como sempre, eu peço pra galera aqui deixar os seus canais aí, deixa aí o canal Design Team pra galera acessar, fala aí sobre as comunidades, o Bom Dia UX de quarta-feira, que mais? O Design Noir de segunda que você tem, enfim, eu que já tô divulgando aqui, divulga você aí os teus conteúdos aí pra galera. Vai fazer 8 anos, em 2025. O meu canal no YouTube, que criei há 8 anos atrás, não tinha noção do que era isso. E hoje a gente tem algumas programações definidas, como você muito bem falou, Bom Dia UX, quartas-feiras de manhã, às 8. Tem o Design Noir, que acontece às segundas-feiras, né? Que talvez vire gravado, a gente tá pensando nisso, que é de notícias. Inclusive, a gente tem o site designnoirnews.com.br para você poder ficar atualizado entrando nesse site. E tem a revisão de portfólio, que é outra live que vai se fixar às sextas-feiras, que você pode mandar seu portfólio e eu faço uma revisão ao vivo baseado nos critérios, como eu comentei. E fora os vídeos que eu solto. Então, geralmente 3, 4 vídeos por semana que saem ali no Design Team. E aí a gente tem um canal no Telegram também, entre lá. Tem um Instagram que tá meio parado, mas tá lá também. Design Team BR. Assim como a galera me pergunta, como é que você faz tudo isso, ainda dorme e trabalha pro Mercado Livre? E cuida dos gatos, né? Porque quem não sabe, o Lemes tem um monte de gatos na casa dele. 7, não é muito. São só 7 e a Judite, que é a cachorrinha, cara. Não é muito. Ah lá, ó, é muito. 7 gatinhos. E posta direto os gatos no Instagram. Quem não segue o Lemes lá, segue lá que você vai ver os gatos direto. Ah, sim, é a melhor coisa. É relaxante. Eu queria ter um canal só pros gatos. Que eu tenho um canal pros gatos, tá? Mas não vou divulgar, fica só no design aqui. Boa. Cara, obrigado mais uma vez, Lemes. Espero que você tenha gostado desse papo aqui comigo. Eu amei, foi muito bom. Espero que a galera que tá nos ouvindo também tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, ativa as notificações, pegue o link deste episódio, compartilhe aí pelas redes sociais. Se compartilhar lá no LinkedIn, marca eu lá, Lua Matheus, marca também lá Rodrigo Lemes, pra gente saber o que você achou desse papo. Vamos estender esse papo pelas redes sociais, colocando as suas opiniões, e a gente comenta lá pra fomentar cada vez mais sobre essas discussões que a gente trouxe aqui sobre o principal designer, sobre inteligência artificial. Comentamos um pouquinho aí que o Lemes falou de burnout, tem que se cuidar, correr atrás aí da saúde também, que é importante. Por isso, o Lemes vai lá fazer a sua academia agora que a gente terminar a gravação. Não corre. E é isso. Valeu e até o próximo episódio.